Bom dia, galera. Na estrada com Anselmo Oliveira, são 12 horas e 26 minutos. Chegamos em Porto Alegre. Depois de 5 dias de viagem, chegamos em Porto Alegre, na onde vai ser nosso destino final. Nosso cliente está mais ou menos uns 50 quilômetros já daqui, de Porto Alegre, na onde a gente vai efetuar o descarregamento. Carregamento esse que foi feito em Feira de Santana, desculpa, e vai finalizar hoje, com fé em Deus, ou no máximo amanhã, vai depender do meu agendamento. Queria iniciar esse vídeo aí mandando um abraço para o meu amigo Marlon, lá de Petrolina, Pernambuco, motorista da Rota, que sempre está de olho com a gente aí, e dando sempre um like, ajudando a gente, dando uma força. Então, Marlon, um abraço. Cliente nosso também lá do restaurante Casa Amarela, Marlon lá, que é motorista do 40 Janelinha. Aproveitando também, um abraço especial ao instrutor Paulo da Rota também, a empresa de ônibus lá, que recentemente a gente teve a notícia que Paulo, que trabalhou comigo na Contígio lá por volta de 2000 a 2003, alguma coisa assim, não me lembro bem, depois de uma longa jornada aí como motorista, agora alcança seu lugar ao sol, se tornando instrutor da empresa Rota. Um homem que eu conheço muito bem, um motorista gente boa, sempre foi o cara pacífico da turma, o cara mais tranquilo, merecedor. Meus parabéns do fundo do coração, porque a gente fica feliz quando a gente encontra motoristas que fizeram parte aí do nosso passado, nos 40 Janelinhas, hoje se tornando instrutor, passando um pouco de seu conhecimento, que não é pouco para aqueles que lá vão procurar a sua vaga, tá bom? Quem sabe já a gente está fazendo um freelance lá também na Rota. Pessoal, hoje o vídeo eu vou falar um pouquinho sobre uma pergunta que já me fizeram, certo? O ano passado eu respondi essa pergunta e hoje aqui na Coach, um motorista lá em São Paulo, né, me perguntou novamente sobre o que fazer para ajudar na sua economia de combustível no FH, ou seja, melhorar sua média. Tá? Eu vou falar um pouquinho novamente aqui, vou fazer um review novamente sobre média aqui no FH, mas não significa dizer que eu sou o rei da média, tá? De vez em quando eu também erro, de vez em quando eu perco, digamos assim, a noção da média ali e erro também. Eu sou pacífico de erro, porém a gente faz de tudo para manter nossa média alta, tá bom? Então, pessoal, já sabe, né? Deixa um like aí, faz um comentário se gostou, se não gostou. O importante é compartilhar. Não sou o dono da verdade, porém a gente passa o que aprende. Esse review eu vou falar justamente, existem alguns vídeos aí para trás eu falando justamente sobre média do FH. O ano passado, na antiga empresa, a gente chegou a ir na Volvo, se eu não me engano, 4 vezes. E lá os instrutores foram unânimes em sempre estar orientando a gente, a orientar os colegas de trabalho de como conduzir melhor o FH, tá? Esse aqui que a gente está trabalhando é um 2021, independente do ano do seu FH, de 2017 para cá, o sistema continua o mesmo. Acabei de falar há pouco tempo atrás, né, com o João Carlos, que é o instrutor e faz entrega técnica da Volvo lá em Chapecó, e ele manteve para mim, Anselmo, a mesma tese do ano passado continua esse ano, tá? Então vamos lá. Tá com FH, não tá conseguindo fazer média. Primeira coisa que vocês têm que entender, pessoal, o FH ele não é um carro automático como a gente fala, né? Isso é um ditado popular. E pela língua popular brasileira, tudo que se torna popular acaba se tornando correto. Porém, ele é um carro automatizado. Por que automatizado, Anselmo? Porque ele tanto trabalha no modo drive, como no modo automático, como no modo manual, certo? Quem está me assistindo aí já foi em São Paulo e viu alguns carros da Volvo, lá ônibus, circulando em São Paulo, aqueles sim são ônibus automáticos, que se você observar no painel, somente vai ter os botões lá de N, Drive, R e P de parque, né, travado. Não tem mais não tem como ele interagir, né? Já aqui é automatizado, porque eu posso trabalhar no modo automático, ele fazendo tudo, ou eu no modo manual, eu selecionando as marchas. Inclusive aqui no painel, quando eu estou no modo manual, a letra E aparece, né? Porém, se eu colocar no modo D de drive, né, no modo automático, vai aparecer a letra E e o símbolo mais.
né? Porque aí a máquina que está dominando rotação, troca de marcha, tudo. Então a primeira coisa que você tem que entender é isso. A segunda é, pessoal, a Volvo, ela sempre orienta a gente a interagir com o veículo, tá? Então recentemente agora o nosso inscrito aí, o nosso mais novo inscrito, o Surfistinha, perguntou pra gente lá na base lá: poxa, Selma, eu vinha com você, pô, o tempo todo, a gente carregou no mesmo lugar praticamente. Quando chegou em Pouso Alegre, eu tava com a média de 3.13 e ele 2.12, né? E abastecemos os carros juntos, e aí eu pedi a nota dele. A nota só tinha diferença de 500 kg do meu veículo pro dele, entendeu? O meu está com 18.700 e pouco, e o dele estava com 18.100, alguma coisa assim. A diferença era pouco. Então o que que acontece? Gente, tá dirigindo um Volvo, a primeira coisa é o que eu te falei: aprenda a interagir. Tá subindo a marcha, ou tá subindo uma serra, tá no modo automático, certo? Mesmo no modo automático, você subindo a serra, seleciona uma marcha lá que você quer subir para que ele suba mais tranquilo. Como subir serra? No FH existe duas possibilidades de você subir a serra: ou usando a potência ou o torque. Se você for subir a serra usando potência, significa dizer que o marcador do seu EcoTurbo ele vai estar cheio, você vai estar com aceleração máxima porque você quer vencer a serra o mais rápido possível. Ah, Anselmo, eu quero subir a serra e economizar combustível. Então você vai achar uma marcha adequada para usar somente 75% do seu EcoTurbo. Eu já falei isso nos vídeos anteriores. Selecione uma marcha que você só use 75%. Como é que você vai saber disso? Se você está vendo que você está subindo uma serra de 9ª marcha e ele está indo embora e o turbo está cheio, reduza para uma 8ª, que ele vai subir com menos velocidade e 75% do turbo. Então esse é a primeira dica. A segunda: estou em plano reto, estou em linha reta, né? Estou num trecho, como a gente veio agora ali de Joinville, né? Na 101, pegamos a 290 até a entrada aqui da Avenida Brasil, que é Porto Alegre. Ela é muito chapadão. Então, tá andando numa estrada reta, se utiliza do Comfort Shift, do iShift do carro. Programa ele nos seus 80, que ele vai acelerar e desacelerar para você, tá? Uma outra dica é usar o botão Eco que tem aqui no painel. O botão Eco, quando você aperta, vai aparecer 1, 2 e 3 estrelas, certo? Quais são a função dessas estrelas? Quando você digitar o botão Eco lá, vai aparecer a velocidade de aceleração e a velocidade e a faixa de frenagem do carro, né? O instrutor Paulo sabe do que eu estou falando, porque ele trabalhou comigo na Contígio e os ônibus lá tinham um retarder. Quando a gente programava, ele acelerava e freava sozinho. A mesma coisa é aqui no FH. Então você programa lá o momento que você quer que o carro reacelere, quando ele perder velocidade, e o momento que você quer que o freio Weber entre em ação, certo? Então, um exemplo: eu estou programado numa linha reta a 80 por hora. O meu botão Eco, que eu programei na 3ª estrela, ele vai reacelerar a 79 e vai entrar em ação o Weber a 81. Se ele embalar demais, o segundo estágio do Weber entra em ação a 82. E se ele embalar mais ainda, o terceiro estágio do Weber vai entrar em ação a 83 até 85, segurando o carro até 79, onde ele vai reacelerar novamente, tá? Então essa aí é outra dica. Tá em chapadão? Liga o iShift do carro, deixa o Volvo trabalhar, que ele vai trabalhar suavemente. Pra você ter uma ideia, quando eu saí lá de Joinville, eu andei mais ou menos agora, nesse último trecho aqui, mais ou menos uns 250 km em chapada, né, em linha reta. Se eu acelerei o carro, foi 2 ou 3 vezes. No mais, o carro veio fazendo tudo só. E eu estou aqui com 3,8 no meu painel, né? Então tá excelente, certo? Só lembrando também que média depende muito também da manutenção do carro, né? Se o carro está tudo em dia, se não está aparecendo falha, né? Se todos os filtros estão em dias,
tá? Isso também tem muito a ver, tá bom? Então essa aí é mais uma dica que a gente dá para você tentar fazer média no FH, que não é fácil. É um cavalo trator muito forte, se você pisar ele vai responder, certo? Então você tem que trabalhar na maciota. Outra dica interessante também, e talvez seja a última, é na hora de descer. Gente, na hora de descer eu sempre falo, use e abuse do Weber. Evite o freio estacionário, o freio de emergência ou o pedal, assim como vocês queiram falar. Por quê? Porque deixa eu te dizer, você usar o freio de emergência, como a gente chama, que é o do pedal, gasta mais combustível. Mas como é que gasta mais combustível? Simples. Se eu estou descendo com FH, usando mais o Weber, e você usando mais o pedal, o que acontece? Quando você usa o freio do pedal, você está exigindo do motor o quê? Ar. Quem fabrica ar? É um motor, não é? Você não tem um motor lá, justamente um motor justamente para fazer ar, certo? Então quando você usa o pedal do freio, você acaba acionando esse motor à parte para gerar mais ar, né? E você usando mais o Weber, o motor ele vai estar em stand-by. Ele completou o sistema de ar do carro, certo? Ele completou o sistema de ar do carro e ele fica lá paradinho. Mas se você ficar pisando no freio, ele toda hora vai ter que estar alimentando, né? Alimentando lá o sistema de ar do carro, entendeu? E isso vai fazer com que ele ligue, desligue, e isso vai consumir mais. Se você usa mais o Weber, você vai deixar ele no modo stand-by. Ele completa o sistema de ar e não vai usar, porque você está usando o freio Weber. Então a gente tem que ter cuidado também na hora de descer serra, tá? Só lembrando que serra não começa no meio, serra é em cima. Geralmente as pessoas têm a mania de dizer, eu conheço a serra, vou iniciar a frenagem, a redução no meio da serra. E às vezes se dão mal porque a serra pode estar interditada, o tráfego muito lento e vai exigir mais do carro. Então escolhe a marcha certa descendo, desde lá de cima deixa o Weber trabalhar, você só vai controlando ali entre 1 e 3 estágios, o que é melhor. Porque o terceiro estágio realmente a tendência ele é parar no limite. Então você acha a melhor maneira de você, né, controlar ali o seu freio Weber. Só lembrando que o freio Weber, para ele ter uma eficiência maior e perfeita, ele tem que trabalhar ali entre 2.000 e 2.200 giros, tá? Eita, Anselmo, tá lá perto do vermelho. Isso mesmo, só não deixa entrar no vermelho. Mas entre 2.000 e 2.200 você vai estar com 100% da eficiência do Weber. Não significa dizer que abaixo disso ele não vai funcionar, tá? Ele vai funcionar sim, porém a eficácia maior dele vai estar lá em 2.000 a 2.200 giros, tá bom, pessoal? Então era isso que eu queria falar um pouquinho sobre como fazer média no FH, tá? Utilizem bastante o freio Weber, principalmente na descida e na zona urbana também, certo? Poxa, Anselmo, na zona urbana, às vezes o tráfego na sua frente está longo, você já viu o quebra-mola, você vai controlando ali no Weber até chegar no quebra-mola e vai passar tranquilamente. A mesma coisa com rotatória ou com qualquer outra coisa. Eu utilizo o Weber sempre no limite mesmo, só piso no pedal do freio quando não tem jeito. Agora é uma coisa que requer também paciência. Poucas pessoas têm paciência de fazer esse tipo de trabalho formiguinha, porque ao final do dia, com certeza a compensação vai vir na hora que você vai abastecer. Tá aí a prova que o colega veio comigo, eu no 2021, ele no 2020, e deu essa diferença. Eu com 3,13, ele com 2,12. Andamos praticamente juntos o tempo todo, subimos as mesmas serras, descemos as mesmas ladeiras, andando no mesmo chapadão. A diferença que eu percebia que quando estava descendo ele descia mais rápido e no meio da serra freava e acelerava e subia, tava aquela coisa meio descontrolada. Mas aí a gente foi conversar para ele. Você que está querendo entrar no ramo da carreta, pessoal, que é o foco maior desse canal, é ter paciência, tá? Muita paciência. As empresas estão exigindo muito esse negócio de média. E se você for fazer teste, pessoal, a maioria das empresas também estão pedindo para você fazer o percurso no modo manual, tá? Então, independente da marca, se é Mercedes, Volvo, Scania, DAF, sei lá o que for, MAN, troquem suas marchas até 1.300 giros, certo? Cada modelo, obviamente, tem
o seu torque ali que o instrutor pede, mas a média é 1.300 giros, tá? Principalmente que a maioria dos testes são com conjunto vazio, o eixo do cavalo erguido, o eixo da carreta erguido, então você vai ter muito torque, muita potência, o acelerador vai ficar muito sensível, então preste bastante atenção no painel, troque sempre suas marchas em 1.300 giros, porque afinal de contas são 12 marchas, entendeu? Então você tem que ir trocando bem rapidinho mesmo, para fazer um teste bem legal, certo? Eu não vou falar mais sobre teste, porque senão aí fica meio que sem lógica, né? Eu ficar ensinando tudo, né? E aí eu quebro um pouquinho a hierarquia dos instrutores. Deixa os instrutores lá quieto, que cada um tem sua forma de aplicar seu teste. Alguns fazem pegadinhas, outros não fazem pegadinhas. O instrutor daqui, por exemplo, ele foi logo falando, eu não gosto de pegadinha, ou seja, ele não gosta de testar a sua capacidade de discernir se a informação que ele está passando é certa ou errada. Ele não. Se ele mandar para entrar para a esquerda, é para entrar. Já outras empresas talvez façam teste para ver se você realmente é o famoso Maria vai com as outras. Eu mandei ele fazer errado e ele fez. Então já aqui nessa empresa não tem. Já na antiga tinha. Então a gente tem que ficar com muito cuidado em relação a isso. Outra coisa também é na hora de manobra, tá? Vai fazer teste, vê que dá para fazer de uma vez, é melhor fazer em duas. As empresas também estão olhando esse tipo de manobra aí, na onde você força os pneus do conjunto por completo, né? Então sempre que vê que dá para fazer em duas, você faz em duas, não faz em uma, né? E coloca isso em prática. E muita paciência, mas muita paciência mesmo, que as empresas cada dia que passa, para mim a desvalorização está aumentando, a exigência está aumentando e o dinheiro infelizmente está diminuindo, mas não vou tirar o sonho de ninguém, tá? Vem pra cá, é uma profissão boa, você vai conhecer muitos locais, você vai viajar, você vai estar de posse de uma máquina dessa, né? Aqui, como vocês podem ver, ó, é bastante espaçoso o meu carro, tem bastante compartimento, eu particularmente gosto da estrada, entendeu? Só não estou gostando atualmente é do dinheiro, o dinheiro está muito pouquinho, tá bom? Mas é isso aí. Queria só mais uma vez tirar essa dúvida aí, fazendo esse review aí de como pelo menos tentar fazer economia. E mais uma vez, antes que vocês me perguntem qual a marcha ideal para isso, qual a marcha ideal para aquilo. Muita gente fala, porém os próprios instrutores da Volvo orientam a gente a não falar de marcha. Por quê? Porque para cada caso existe uma marcha correta, então eu não vou falar sobre marcha. Vai depender do piso, vai depender da inclinação da serra, do peso que você está, do seu tempo, quer chegar mais rápido, que estou com mais tempo, posso chegar mais atrasado, então é muito relativo. Eu só digo mais uma vez, usem o máximo possível do Turbo Eco no modo cheio, sempre 75%, principalmente na hora de estiver subindo serra. Não suba com potência, suba com torque, são duas coisas diferentes que vocês têm que entender, tá? Potência eu vou subir rápido, torque eu vou subir devagar, usando 75% da turbina e economizando o máximo possível, tá bom? Eu agora fico por cá, eu tenho 1 hora de almoço, o veículo já está bloqueado, ele não sai mais daqui, que eu coloquei lá, é parada para alimentação, então ele bloqueia durante 1 hora. Ah, Anselmo, se você demorar 1h30, não tem problema, mas se eu demorar menos que 1 hora, eu não consigo desbloqueá-lo, tá? Eu vou digitar minha senha ali e ele bloqueia novamente até completar o ciclo de 1 hora de relógio. Nós estamos por cá, qualquer coisa, eu vou fazer outro vídeo lá no cliente, se der a gente vai falar um pouquinho da manobra lá, não sei como é o cliente. Se for muito difícil, eu peço para alguém filmar e mostrar um pouquinho da manobra. Só lembrando que se alguém falar para você que manobrar carreta é difícil, que desista, não desista não. Não tem nada difícil. O que você precisa é de alguém que te ensine sem te esnobar, ensine com carinho, ensine com jeito, que você vai ver que não tem nada de difícil, tá? Só o que falta mesmo é uma pessoa com calma para te ensinar, tá bom, pessoal? Um abraço, fica com Deus, eu vou ficar por cá, vou ali na churrascaria ver o que tem para almoço. Na estrada com Anselmo Oliveira, fica por aqui. Depois tem mais vídeo para você aí, tá bom? Um abraço.